Oi, galera! Tá começando mais um podcast Papo de Salão e hoje eu tô com muita ansiedade, tô até suando de tanto nervoso, porque do meu lado tem uma pessoa que é muito legal e que eu amo conversar com ela, eu amo o nosso tipo de conversa, principalmente porque se trata de psicologia. Então eu acho que hoje o nosso assunto vai ser bem legal. Vamos puxar aí um pouquinho da infância dela, vamos saber onde tudo começou e vamos entrar um pouquinho talvez em Setembro Amarelo, tá no finalzinho do mês, mas ainda dá para entrar no assunto para conscientização desse mês. Meu objetivo com esse podcast é mostrar que num salão de beleza não se trata só de fofoca, mas também assuntos interessantes como quem a Amanda vai mostrar para nós. Primeiro de tudo, queria te agradecer. Obrigada, eu que agradeço. Tô feliz, tô bem feliz. E assim, pensando agora no que você falou, a gente nunca fofocou, né? Não. Porque assim, eu não sou daqui, eu não conheço as pessoas, os nossos papos aqui são sempre geralmente profundos, inteligentes, né? Exatamente, são sempre profundos e nunca mesmo foi uma fofoca. E muitas vezes a gente tá no salão pensando que tenha mais pessoas e alguém fala uma coisa ou presta atenção em outra e a gente sempre, se quiser, pode levar alguma coisa dali por experiência e vida do que a outra pessoa tá passando naquele momento e aprender com isso, né? Como tudo, né? Como Exato. Todas as pessoas ao redor que cruzam o nosso caminho. Graças a Deus tu cruzou o meu pra me ensinar um monte de coisa, porque eu já aprendi um monte de coisa com ela. Não, e assim, né? Os caminhos, eles não se cruzam à toa, eu acredito, e já vou começar falando de mim então. Né? Eu não sou de Imbituba, da cidade em que a Chay atende. E uma das coisas que eu achei mais difícil desde que eu cheguei aqui há 7 anos atrás foi isso. As pessoas, né? Encontrar nas pessoas algo acolhedor, empático e que eu me sentisse bem. E isso eu acho que é o essencial para eu procurar um psicólogo, para eu procurar um relacionamento romântico, uma amizade, e os profissionais que estão ali na nossa vida semanalmente, como querendo ou não, a gente se cruza toda semana aqui. E aí foi bem difícil achar profissionais, porque eu vim de um lugar que eu fazia 15 anos as minhas unhas com a mesma pessoa, o cabelo, a sobrancelha, sempre com as mesmas pessoas. Então o começo é bem complexo, né? Além de toda a mudança que requer mesmo aquilo da prática, de hábitos que a vida pede, tem esses detalhes que assim são coisas que a gente nem pensa antes de se mudar, né? Ai, com quem que eu vou fazer minha unha quando chegar lá? Não foi uma das minhas inseguranças, mas quando chega aqui, você acaba se frustrando até por causa disso. Até por não estar conseguindo se encontrar num ambiente desse que é necessário, autocuidado, né? Mas foi porque passando seria tempo. algo simples, né? Mas não é nada simples. Faz quanto tempo que tu tá aqui? Em Imbituba? 7. Vou fazer 7 anos agora no final do ano. E eu acho que eu te conheço vai fazer 2 anos. Parando pra pensar agora, deve fazer 2 anos. Que eu conheci a Chay por causa de uma paciente minha e ela falou assim, vai lá. E aí eu vim e nunca mais parei de vir. Largou. Exatamente. Inclusive daqui a pouco eu vou fazer a unha dela, que o horário dela é amanhã. Sim, então tá já vamos precisando. aproveitar. Mas não é só você que tá ansiosa, porque é raro eu chegar com as unhas assim, né? Tem sido raro. E hoje eu já vi que foi tudo hoje. Que veio... Que eu tirei. Mas é ansiedade também. Aí eu tinha que cutucar alguma coisa e foi o esmalte. Porque não é um hábito, mas como tinha algo diferente pra fazer, não tem como. Eu sempre, por mais que não seja a primeira vez que eu faça isso, eu já fiz isso esse mês, inclusive, eu sempre vou sentir um frisson, uma ansiedade, que é comum, né? Ansiedade é pra ser sentido, só depende do nível. Então, já vamos entrar nesse assunto. Sim. Ansiedade. Mas antes de tudo, eu queria saber um pouquinho da tua história, assim, da cidade que tu veio, como que tu decidiu entrar na tua profissão, como que talvez tu decidiu vir para Imbituba e exercer na tua área, como que tá sendo, o tipo de público que tu atende.
Como que eu vim parar aqui, né? Porque é longe de onde eu moro, de onde eu nasci. Eu me vejo uma pessoa mais enraizada, né? Eu gosto de criar raízes, eu não sou de ficar pulando de galho em galho até meus 33 anos, que é a idade que eu tenho agora. Eu não sei se a Amanda do futuro vai continuar com essa perspectiva, porque nós mudamos, né? Nós não somos os mesmos a vida inteira. Mas, então, é a primeira cidade que eu moro, a não ser a que eu nasci. Exatamente. E eu vim pra cá há 7 anos, vou começar, então, desde o início. O curso de psicologia em si, hoje eu atendo adolescentes e eu vejo que ali no ensino médio a nossa cabeça fica uma loucura. E isso não muda, né? Eu terminei meu ensino médio em 2008, já se passaram quantos anos e eu vejo os adolescentes passando pela mesma situação, essa insegurança. O que eu vou fazer? De mim foi sempre cobrado uma escolha, não uma cobrança terrível, né? Que me assustava, mas que acabava gerando uma autocobrança em mim mesma que muitas vezes não era nem colocada pelos meus pais, mas eu sabia que eu tinha que cursar um curso superior, entendeu? Porque ia ser a salvação do futuro da Amanda. Você ter um ensino superior que os meus pais não tiveram, né? Não tiveram essa possibilidade e aí, Amanda, você precisa fazer porque vai ser algo que vai ser bom pra você, vai ditar o teu futuro, e foi com isso que eu cresci. Tava ali no ensino médio, tinha as minhas opções, uma delas era psicologia, mas no momento do 3º ano do ensino médio, ali em 2008, a possibilidade de cursar psicologia estava mais distante, né? Eu sou filha única também, então sair da casa dos meus pais não foi um passo tão simples assim. E aí, vou tentar uma coisa que seja mais próxima de mim. E aí tentei letras porque era uma das minhas opções. Hoje mesmo falei isso com uma paciente, eu não me arrependo nem um pouquinho de ter feito letras. Eu gosto do curso que eu fiz, da minha primeira opção, o lugar que eu estudei, né, onde eu cursei o ensino superior, eu vejo, olhando para trás, hoje eu vejo que foi essencial, das pessoas que eu levo até hoje e também para o meu aprendizado e crescimento como pessoa, que me ajudou já no curso de psicologia. Eu não entrei no curso de psico depois crua. Eu já tinha ali uma base, uma bagagem para trabalho, para leitura, enfim. O curso de psicologia foi mais difícil, mas se eu não tivesse essa bagagem, talvez teria sido mais difícil ainda. E também, quando eu fui cursar psicologia, eu já estava em outro momento da minha vida. Ali, letras, eu estava terminando o ensino médio, então estava começando as minhas responsabilidades. Mas fiz letras, amei, eu era uma adolescente leitora, então não foi difícil fazer esse curso, né? Adorava ler literatura brasileira, hoje eu já não tenho mais tanto tempo para fazer esse tipo de leitura, mas gostei, como eu disse, não foi à toa. Hoje eu consigo entender a vida caminhando e eu cheguei aqui em Bituba, eu utilizei desse ensino superior ainda, né? Então não foi à toa, mas no curso de letras tem a matéria psicologia. E ali foi onde eu preciso fazer psicologia. Foi onde eu tive a certeza. Minha professora era ótima e eu fui me apaixonando e eu queria. E durante esses 4 anos do curso de letras, teve-se a possibilidade do curso de psicologia chegar mais próximo de mim. E aí, a possibilidade também de eliminar matérias no curso de psicologia por eu já ter tido letras. A questão financeira também facilitou por conta de já ter um ensino superior feito numa faculdade pública. E aí, então, parece que foi uma junção de todos esses pontos para eu poder fazer psicologia. É claro que assim, eu tinha outras escolhas naquele momento, depois de terminar letras. Mas escolhi fazer psicologia e não me arrependo. E daí fiz os 5 anos de psico, então assim, eu acabei em 2017. E aí 2018 eu queria ficar sem fazer nada, porque desde o pré-escolar até meu último ano de psicologia eu não tinha parado de estudar.
Se você parar para pensar, eu saí do 3º ano do ensino médio, fiz 4 anos de uma graduação, acabei em 2012, 2013 eu já engatei em outra, então eu não tive um descanso. E aí eu falava assim, eu quero assistir novela, eu quero poder chegar em casa do trabalho e tomar um banho em paz, sabe? Não precisar estar contando os minutos para tomar banho, dar uma estudadinha para uma prova e pegar o ônibus, porque era cansativo, né? Trabalhar e estudar é cansativo. Porém, eu não aguentei ficar o ano todo ali parada. E aí, no meio do ano, eu já tava me sentindo assim, tá faltando alguma coisa. Aí, no meu aniversário, em setembro, eu falei, bom, a vontade de sair do município que eu nasci, que é no Paraná, Cambará, e é divisa com o estado de São Paulo. Então, é bem longe daqui de Imbituba. Sempre foi uma questão. Mesmo se eu tivesse ficado só com letras, eu sentia que eu não queria morar ali. Então, eu fui tentando para vários lugares do Brasil. Eu não tinha um lugar específico e assim, não almejei morar na praia. Isso que é incrível. Mas eu vim parar aqui e eu sou muito feliz porque essa cidade não é nem um pouco difícil de se adaptar por toda essa questão natureza, né? Então, Mas é porque já é a tua vibe também, assim, exatamente. Né? Se eu olho pra trás ali, a Amanda de 15 anos, inclusive eu achei uma agenda minha semana passada, final de semana tinha uma agenda e vários trechos de música, são trechos de música de uma pessoa muito conhecida aqui, que é o Armandinho, né, que vive aqui fazendo shows pela região e que enaltece muito esse lugar. E eu olho para aquelas escritas e eu penso, quando eu imaginei que eu ia morar aqui na cidade da Praia do Rosa? Nunca imaginei, mas já destoava, porque era algo que assim, na cidade que eu morava ninguém gostava muito disso. E eu gostava. Eu não sei por que eu fui me afeiçoando e fui tendo isso. Mas a vida foi caminhando e o primeiro lugar que deu certo nessas tentativas ali depois do curso de psico foi em Imbituba. E aí não era tão difícil assim, porque se não desse certo eu poderia voltar para casa dos meus pais. Meu emprego, de certa forma, como era um concurso, estava meio que garantido, porque eu poderia dar um afastamento e depois voltar, então eu não tinha muitos empecilhos. Só que eu vim, fui ficando, as coisas foram dando certo, eu fui chegando a outros lugares, não fiquei no meu primeiro trabalho, passei por algumas experiências e hoje sou apenas psicóloga clínica, não trabalho mais em nenhum outro lugar, mas por algum tempo eu conciliei o CLT, né, e o consultório, mas foi tudo dando certo para eu continuar aqui. Acho que eu consegui resumir bem. Dentro de tudo isso tem assim, né, altos e baixos, né? Aqui é só um breve resumo, mas a nossa mente, ela tá sempre querendo racionalizar as coisas. Então a gente tá sempre procurando o porquê das coisas. E agora fazendo essa análise aqui, voltando, parece que eu nem deveria ter sofrido tanto em alguns momentos, né? Porque tudo deu certo até agora. Então aí eu vejo que o sofrimento muitas vezes é desnecessário. Mas também se tu não passar por ele, não tem como tu evoluir, não é assim? Ontem eu li essa frase mesmo que tu acabou de dizer. Exatamente. 2 formas de se aprender. Por amor e pela dor. E é claro que aprender por amor é muito mais fácil. Mas, infelizmente, nós seres humanos temos a maior facilidade a necessidade, pode ser, de aprender pela dor. A gente vai passar na pele. Mas assim, não é um porém. Não tem que ser uma questão aprender pela dor. O importante é ver a lição no erro, né? Porque se você tivesse desistido de andar a primeira vez que a gente cai, quando nasce, ninguém andava, né? Se você tivesse desistido de pegar no garfinho para dar suas primeiras colheradas, ninguém comia. Então, o importante é aprender e se aperfeiçoar na tua vida, né? Para você. Isso, consequentemente, vai respingar nas suas relações. Então, para mim, a maior questão não é errar. Errar não é um problema. O problema é permanecer errando, né? Que é o famoso ciclo, que infelizmente nós fazemos muitas vezes inconsciente, sem estar percebendo que eu tô nesse ciclo, mas eu me mantenho, vou usar um ditado popular, dando murro em ponta de faca, que é onde eu me machuco. Tu trabalhando com as pessoas, assim,
entendendo a mente delas, tu acha que é mais fácil se manter assim errando do que ter a percepção de que eu tô fazendo errado e mudar? As pessoas geralmente fazem mais isso do que mudar e inverter a situação e seguir em frente? Quando a pessoa vai em busca da psicoterapia, eu já vejo que ela se incomodou. Uhum. Então, as pessoas que estão ali, o processo terapêutico eu já acho que começou antes. Porque, infelizmente, né, eu queria pesquisar para ver se tem dados, não sei desses dados. Mas eu acho que ainda estamos em quantas porcentagem, vamos colocar, de brasileiros que fazem psicoterapia? Mínima. Né? Às vezes a gente tá na nossa bolha e é uma bolha onde o meu amigo faz, o meu irmão, a minha irmã faz, o meu marido faz, e aí parece que tá todo mundo se cuidando, mas não. Se você passar um pouquinho dessa bolha, não precisa nem ser tão longe assim, a gente vai perceber que não. Então é muito mais fácil se manter na ignorância. Isso. Exatamente, porque aí você não tem que lidar com o que é difícil, porque é muito difícil sair da zona de conforto. É difícil para mim, que sou psicóloga e estudo e leio e atendo pessoas, e muitas vezes falo para as pessoas o que eu preciso ouvir, né? É muito difícil para quem tá ali pagando a psicoterapia, dedicando uma parte do tempo. Agora imagina para as pessoas que nem se sentem incomodadas. Então, assim, para mim o incômodo é o primeiro passo para tudo. Você sentir incomodado, opa, tem alguma coisa aqui que não tá legal. Sabe o que eu observo é que, assim, eu acho, né, não sei se tenho certeza, mas para os jovens hoje é mais tranquilo aceitar que às vezes necessita uma terapia e tal, mas tem uma resistência com o pessoal, assim, de uma faixa etária mais pra frente. Tipo, um preconceito de que, eu não vou pra terapia porque eu não sou maluco. Exatamente, eu escuto muito isso. Eu não atendo nenhum louco. Não, eu atendo uma pessoa que está se desgastando com o trabalho, eu atendo alguém que está querendo fechar um ciclo na vida, seja ele de relacionamento, uma amizade profissional, eu atendo uma mãe que está sobrecarregada. Então, assim, não tem ninguém louco ali, né? Não a gente tem que normalizar isso, o eu vou me cuidar. Até porque é a nossa mente que manda. Né? Não adianta eu estar também com o biológico, com o físico ok e não estar cuidando da minha mente. Vai chegar num momento que isso pode explodir, mas sim, com certeza, né? As pessoas de uma certa idade, elas têm mais dificuldade de entender isso e também de falar sobre isso, de falar sobre sentimentos, né? Não é uma cultura. Eu falo que nós somos todos diferentes, mas algumas coisas são iguais. E é isso de faixas etárias, por exemplo, os pacientes de 20 a 30. Por mais que seja cada um na tua realidade, cada um com um tipo de família, cada um com um sintoma, algumas coisas são padrões daquela idade, entendeu? A mesma coisa dos 40 aos 50 anos, os pacientes, e a mesma coisa os adolescentes, né? A adolescência mesmo ela é cheia de padrões que, assim, aconteceram, como eu disse, comigo lá atrás, que hoje, os adolescentes de hoje, de 2024, passam pelas mesmas coisas, e eu vejo isso na faixa etária de idade que eu também tô. Os meus pacientes que têm a mesma faixa etária que a minha, eles passam por coisas parecidas que as minhas, até porque, querendo ou não, nós vivemos na mesma sociedade, com a mesma cultura. Então, muitas das coisas que são trabalhadas na terapia também é sobre tudo isso. Eu ouvi de um paciente semana passada, Amanda. Tem todas essas coisas internas que às vezes a gente nem consegue trabalhar aqui em 50 minutos, uma hora de sessão, mas ainda tem, né? O meu empreendimento, tem os meus filhos, tem a minha esposa, tem a queima da Amazônia, tem enchentes, tem guerras, tem pessoas difíceis no meu trabalho. Então, além de tudo que é interno meu, tem tudo isso que é externo que a gente não controla. E aí é onde a gente chega ao X da questão, né? Eu preciso cuidar da minha saúde mental. É necessário. Não só, né, é para eu poder conciliar e equilibrar isso, tudo que está acontecendo fora, que eu não controlo, e também tudo que está acontecendo aqui dentro. Porque uma coisa vai determinando a outra.
Quando que eu devo procurar um atendimento na terapia? Olha, Quais os sintomas, assim... eu tô incomodada comigo mesma. Ou tem pessoas que não necessitam nunca de terapia? eu estava falando isso ontem com uma colega de profissão, inclusive numa conversa informal, sobre isso mesmo, né? Onde a gente estava falando assim, será que todo mundo precisa de terapia? E é claro que é assim, né? Se eu tô incomodado, que tá me faltando isso, eu não tô conseguindo ter tempo pra mim, eu não consigo nem lá fazer minhas unhas, não tô cuidando de mim. Mas se sozinho eu consigo me organizar, não, eu vou cuidar de mim, então eu vou deixar um horário agendado para fazer minhas unhas, eu vou praticar atividade física que eu vejo que está me faltando, eu vou me organizar para ler um livro, eu vou começar a anotar as coisas que eu quero fazer no meu dia de trabalho para não me perder tanto na hora que eu chego no meu trabalho. Se a pessoa consegue sozinha estabelecer isso, ok, talvez ela não precise nesse momento, né? Mas eu vejo que a psicoterapia, ela tá muito além disso, muito além mesmo, porque muitas vezes a gente precisa descobrir o porquê que a gente não consegue conduzir a nossa vida, quais padrões de repetição a gente tá tendo, o porquê que é tão difícil para eu ter constância nisso. Será que é por causa da minha família? Será que é porque eu não tive nenhum incentivo? Será que ninguém ao meu redor fez isso durante a minha infância toda e aí seja muito difícil para mim? E aí você entendendo a sua história, primeiro eu vejo que a gente para um pouco de se cobrar. É um alívio, né? Que não é só culpa minha, né? Essa aqui não tô conseguindo não é porque eu não quero, tem tudo uma bagagem ali atrás que eu carrego na minha mochilinha. E também para facilitar nisso, sabe? Eu vou falar sobre isso, eu vou ressignificar. E quem sabe, ressignificando, eu vou ali dissolvendo aquele sintoma e é mais fácil de eu chegar e no meu trabalho já anotar o que eu preciso fazer. E eu tô falando assim de uma coisa mínima, né? Assim, mínima entre aspas, porque eu sempre falo também que se é uma questão para você, é porque é uma questão importante. Certo. Independente se seja um dedinho ou um braço. Se é uma questão, é uma questão. Não dá de comparar com outra. E tem que ser dita. Mas eu vejo que a terapia ela proporciona autoconhecimento. E você se conhecer para você poder lidar com os dias que você conseguiu fazer tudo que você queria fazer e com os dias que você não conseguiu, é ótimo para você conseguir lidar com aquele dia que saiu tudo da maneira com que você planejou, mas o dia que furou o pneu do teu carro, né, ou que você foi mal atendido numa loja, enfim, essas coisas que a gente pensa assim, mas é tão banal. Não é, aquilo fica ecoando muitas vezes na nossa mente e dita como vai ser o nosso dia, dita como vai ser a nossa semana, dita como eu vou tratar a pessoa que está me esperando em casa. Então, assim, autoconhecimento é para isso também. Não é só até para aliviar o sintoma, ressignificar o sintoma, mas também para eu aprender a lidar comigo mesmo. Então, eu gosto de falar que a terapia é para todos. Talvez não no momento, mas em algum momento é sempre válido você se conhecer, porque vai facilitar todo o resto. Vejo sempre assim nas experiências. E por mais que no consultório o paciente chegue assim, eu tenho medo de raios e trovões. Eu tirei habilitação e não consigo dirigir. Nós sempre vamos retornar para a vida daquela pessoa e tentar identificar o porquê dessa dificuldade, mesmo que assim, né, no percurso ela já consiga pegar o carro e dirigir, mas entender isso é essencial, até para você não passar isso para frente, sua insegurança, sua ansiedade, enfim. Então eu gosto de dizer que em algum momento da vida o ideal era que todos se permitissem se conhecer, exatamente. É claro que não tem só psicoterapia para autoconhecimento, hoje tem vários tipos de terapias, mas eu vou levantar a minha... Pois é, qual é a que tu trabalha? A minha bandeira. Dentro da psicologia, ali na faculdade, a gente já entende vários tipos de abordagens, né? Chega um momento que a gente precisa fazer os nossos estágios e não dá pra gente
focar em várias linhas de abordagens. E aí, até o momento do estágio, você aprendeu sobre várias, uma pincelada. Chega no estágio, você vai fazer essa escolha, em que eu vou basear meus estudos, porque não dá para estudar tudo de uma vez só. E aí eu acabei escolhendo a psicanálise, porque desde a minha primeira aula lá no primeiro ou segundo ano de psicologia, que é bem superficial, quando o meu professor começou a falar de psicanálise, Freud e etc., eu falei, eu quero, é isso. Mas com outras colegas, esse brilho não aconteceu, foram em outras abordagens, que em outras comigo não aconteceu. Eu sempre falo que dentro da psicologia, eu sei, porque eu estudei, né? Independente da abordagem que você, o seu terapeuta, o seu psicólogo seguir, vai funcionar. Eu confio em todas, entendeu? Mas vai muito de... Afinidade. Exatamente. Vai muito de afinidade hoje, atualmente, né? Às vezes um psiquiatra, um neurologista, ele já indica para determinado sintoma a abordagem ideal para o paciente fazer terapia. Então, tem isso também. Mas eu acredito que vai muito de identificação com o profissional e também com a linha de abordagem que ele segue. Tem pessoas que se assimilam muito com aquele profissional que chega e fala que eu te escuto. Eu ia dizer. E também tem aquelas pessoas que não gostam muito de conversar, né? Exatamente. Ou não consegue ter uma abertura tão grande. Exatamente. Então vai de tentativas. Eu sempre falo para as pessoas, né? Às vezes é alguém que entra em contato comigo, eu não tenho horário, eu passo de outros colegas o contato, eu fala com todos. Veja com qual você vai se identificar melhor. E é isso que aconteceu aqui contigo. E é assim que a gente tem que ser, até porque se a gente pode escolher, que a gente esteja com alguém que vai nos fazer se sentir bem, senão é mais um peso que eu vou carregar pra minha vida, né? Mesmo que eu fique uma hora da semana aqui. Então hoje tu atua como psicóloga e a linha de abordagem é psicanálise. Psicanálise, mas tu tem um tipo de público específico, tipo jovens, adolescentes e mais adultos, hoje criança? Eu atendo mais 15 mais. Eu tenho alguns pré-adolescentes e assim, eu lembro que no meu estágio da faculdade, a professora nos últimos dias ela falou assim, eu vi que a Amanda ela tem facilidade de atender criança, adolescente e adulto. Eu me senti muito feliz, mas eu falei, tá, mas também, meu Deus, né? Eu poderia ter só uma que eu já miraria certo. Mas quando eu cheguei em Bituba, né? Quando eu comecei o consultório, eu sempre trabalhei com crianças. Todos os meus trabalhos foram com crianças. E quando eu comecei o curso de psique, eu falei, eu não quero mais me envolver com criança. Quero coisas novas. Porém, eu sempre ia sendo levada para o lado da infância. Mas acredito que é mais uma vez essa questão de inconsciente que linka, né? Tudo isso. E aí, eu comecei aqui em Bituba atendendo mais crianças do que adultos. Porém, veio a pandemia e acabou com os atendimentos infantis, porque aí é um atendimento que não dá para fazer não presencial. E aí foi chegando os pacientes adultos. Na realidade, eu vejo que a maior faixa etária que eu atendo hoje é 15 a 40, 40 e poucos. Mas assim, mais ali dos 15 aos 30 e poucos. A maior parte dos meus pacientes. Eu gosto de escutar histórias. Eu gosto de entender as fases. Então, assim, eu não me importo de atender um idoso, nenhuma pessoa de... Mas hoje eu fui deixando um pouco as crianças. Já faz um ano e meio que eu fui diminuindo isso, até porque vai ficando mais complicado, né? Querendo ou não, eu tive que também conduzir um consultório. E aí foi me pedindo mais coisas e aí não dá pra gente fazer tudo. A gente precisa fazer escolhas, exatamente. Senão a gente também não faz nada correto. E aí eu fui atendendo mais adolescentes e o público adulto, que eu gosto de atender, mas tava falando isso hoje também para uma futura colega de profissão. Eu gosto muito de atender crianças, porque é ali que começa tudo, né? E eu adoro psicoeducar crianças
ali ensinar, mostrar o sentimento e o que que eu faço com esse sentimento, porque eu tenho certeza que talvez ele vai se sair melhor que eu que não tive isso na infância. Ia dizer, certamente traz uma carga, uma criança que fez terapia, uma menor para a vida adulta, né? Porque Sim. a maior parte dos nossos traumas acontece nessa idade. Exatamente, tudo ali na infância. E eu tenho pacientes, por exemplo, os adolescentes, que não são assim, eu não sou a primeira psicóloga deles, mas eles já vêm de outros profissionais ali desde a infância, e eu vejo assim, é outra forma de se pensar. Entendeu? Dá pra ver, por mais, não estou dizendo que essas pessoas não tenham conflitos, que elas não tenham que lidar com situações, até porque eles perdem amizades também, tiram notas ruins, tem tudo isso que a gente não controla, mas mesmo assim tem uma maior facilidade de lidar com certas coisas. Então, tu falou que meio que a gente vem de um padrão, né? Os problemas de hoje em dia são os que eram antigamente e assim vai. Como Sim. passasse na tua adolescência, os adolescentes de hoje. Sim. Tu acha que por existir a terapia e existir esses outros métodos que fazem a gente ficar menos ignorantes, vai ter uma hora que esse padrão vai mudar, ou já está acontecendo isso, de talvez a gente trazer menos traumas de infância ou aprender a lidar... Tô cruzando os dedos. aprender a lidar melhor com as situações, porque também as informações hoje estão muito ali, né? A gente pesquisa, né? isso, acessível. A gente pesquisa, a gente tem todos os lugares onde tu encontrar informações que talvez antes só os profissionais conseguiriam. Sim, exatamente, né? E principalmente os psis, né? Hoje, cada semestre se formam vários psicólogos. E era uma profissão mais elitizada, né? Era um profissional que não era todo mundo que procurava. Tinha isso do que era mais velado e até por isso que talvez em certas idades ainda tenha esse receio. Olha, eu não quero pensar que seja utópico isso. Eu quero sempre acreditar que tudo vai dar certo e que a gente está caminhando para isso. Os passos, eles são pequenos, né? Infelizmente, porque ao mesmo tempo que você vê todo esse acesso a informações, isso bagunça também, né? A dose, né? Depende da dose, é veneno. Então, tem tudo isso e muitas vezes você olha e mesmo com esses avanços, você olha e fala, mas tem avanços, mas não tem tantos avanços assim. Mas são passos pequenos, assim como tudo, né? Eu vejo que a gente quer, uma analogia que eu sempre faço, é que a gente quer perder 10 quilos. A gente não quer perder o primeiro, a gente não quer perder o segundo, a gente não quer perder o terceiro, a gente quer perder 10 quilos de uma vez só e não pensa no processo. Então, assim, de um paciente que tem muito medo, um paciente pré-adolescente que tem muito medo, muita insegurança, que ele consiga fazer uma quadra vindo sozinho, pra mim já é um avanço. Por mais que ele chegue e fale assim, mas parece tão pouco. Não, é só o começo. Vai parecer tão pouco assim do momento em que você fizer mais. Mas agora você começou, entendeu? O primeiro quilo já foi. É exatamente isso. Então eu quero acreditar que sim, que a gente está caminhando para uma melhoria, para uma qualidade, porque as pessoas elas estão, né, mesmo que, como eu iniciei falando, talvez a porcentagem seja pequena, mas já tem uma porcentagem? Sim, melhor do que nada. Exatamente. Tem uma filosofia chinesa, japonesa, agora eu já não me lembro mais, que é do método Kaizen, que é isso, começar no primeiro passo é melhor do que nada. Exatamente, com certeza. E precisa de um primeiro passo, né? Eu lembro da primeira vez que eu fui andar de bicicleta, já era bicicleta média, sem rodinha, e eu fui colocando de árvore em árvore da minha rua. A minha rua era extensa e eu comecei da primeira. E aí eu fui, consegui uma. Aí desci da bicicleta e levei ela até a segunda árvore. E aí fui. Aí fui da terceira árvore, na quarta árvore, até a última árvore. Na hora que eu cheguei lá em cima, eu falei, agora eu vou descer. Porque na subida eu já tava até boa. A descida que eu tinha medo. E aí a hora que eu desci aquilo lá, depois eu nunca mais parei. Eu e a Má, a gente faz isso na beira-mar. A gente corre de uma placa a outra.
Exatamente, exatamente. Daqui a pouco já é da outra placa e da outra placa. Já tá passando. Exatamente. Também não adianta e eu sempre falo, a partir do momento que a gente se olha e fala assim, eu quero mudar minha vida e já quer começar com grandes coisas, eu quero fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, né? Eu cito esse exemplo porque é um exemplo bem comum, principalmente com mulheres. E eu já quero ficar assim, um mês sem açúcar? É difícil. É muito difícil. Parece uma coisa simples, mas assim, é difícil mesmo. E não é ruim a gente assumir a dificuldade. E hoje, falando com nutricionistas, nem é necessário se abdicar assim dessa forma, né? Enfim, não é pra ser tão radical. Entender o processo, sabe? Até porque a hora que você conseguir, todo o processo já vai ter passado. E aí, foi tempo da tua vida que passou, né? Você começa a construir uma casa e às vezes você almejou a casa e depois tem o ano inteiro de construção, mas daqui a pouco você tá lá dentro e tudo aquilo já foi. Você se habitua, tá dentro daquela casa, vira uma coisa corriqueira, você passa a desejar outra coisa, porque nós seres humanos estamos sempre desejando alguma coisa, a gente conquista uma coisa, a gente já deseja outra, né? E assim, a gente deseja o dia inteiro, deseja fazer uma unha, desejo comer alguma coisa, desejo ir ao banheiro. E aí depois a pessoa vai se habituar naquela casa. Pronto, passou, tô aqui. A casa acaba demandando problemas, que já são outros, não é mais a construção dela. E todo o processo, eu nem vivi, nem curti, só passou. E é um tempo da tua vida que se foi. Tá, então quer dizer que durante o processo a gente tem que ter a consciência de que vai passar e mesmo nos perrengues aproveitar? Sim, exatamente. Exatamente, porque depois da casa construída, quem garante que não vai ter outros perrengues? Com certeza, exatamente. Né? E aí aquilo que tu falou de que tudo deu certo até hoje, tudo ainda vai continuar dando certo, porque tu vai perseverar, tu vai continuar mesmo no erro, tu vai passar por aquilo e sempre vai estar à frente. Talvez não dá o certo de como eu planejei, como eu disse, eu nunca planejei morar na praia. Certo. Mas por que não deu certo, mesmo que não foi um plano? Entendeu? E é confiar nisso também, sabe? Uma coisa que eu sempre digo é não parar. Independente da situação, cuide de você. Se você estiver solteiro, namorando ou casado, cuide de você. Se você estiver morando numa casa ou num apartamento, cuide de você. Se você estiver andando a pé ou de carro, cuide de você. Que aí você vai estar fazendo algo por si mesmo, vai se sentir mais seguro por estar fazendo algo para si mesmo. E vai conseguir levando as outras coisas. Porque muito que acontece, a gente não tá fazendo o que precisa ser feito e ficar com, eu chamo de monstrinho aqui, que você não descansa e também não faz, e não age, entendeu? E aí ele fica aqui te atormentando. E não, vamos espantar o monstrinho e fazer. Mas eu entendo também, gente, né, que assim, como eu disse desde o início, não é tão simples assim, não é tão fácil, não é de uma hora para outra, não dá para romantizar, porque a gente não lida só com, né, as nossas questões internas, a gente lida com as questões externas também, a gente precisa entender isso, né? Tem pessoas que chegam ali e falam, mas olha, eu não tô conseguindo fazer tal coisa. Mas assim, a pessoa tá cobrindo as férias de outra pessoa no trabalho, tá trabalhando basicamente de domingo a domingo, não sobra tempo, e aí às vezes tá cuidando da casa, e às vezes tá cuidando do filho. Calma, então vamos entender esse momento da tua vida e entender que não dá pra você estar lendo um livro por mês, né? E não dá pra você não tá desgastado, né? Porque a gente começa com essa autocobrança que se torna autossabotagem depois, porque querendo ou não, mesmo que a pessoa não tá fazendo aquilo que ela gostaria de estar fazendo, ela tá fazendo outras coisas. Isso também precisa ser lembrado. E eu acho que aí chega num momento que a psicoterapia tá ali para isso também. Mas calma, vamos lembrar. Eu tive uma conversa essa semana em que a pessoa tava se comparando com outra pessoa. E aí essa pessoa falou assim pra mim, mas ele é só 3 anos mais velho que eu e já tem um carro e isso e aquilo. E eu falei, tá, mas vamos entender qual é a realidade dessa pessoa. Aí ele falou,
o pai dele faleceu e acabou que ele herdou uma empresa. Aí eu falei, pois é, né? Então é por isso que essa pessoa já tem isso e aquilo. Porém, não é esse o X da questão. Ela também tá lidando com a dor de ter perdido um pai. O teu pai tá aqui, entendeu? Então, assim, para todo o processo de vida, por mais que a gente queira achar que a grama do vizinho é mais verde, a gente não sabe o quanto mais verde ela é, ou se ela é realmente verde, né? Porque a gente tem a impressão de que a vida quando a gente se compara, que a vida do outro é maravilhosa e a minha não é, né? Todo mundo tá conseguindo tudo e eu tô aqui parado. E não, a gente não sabe com que realmente aquela pessoa tá lidando aqui dentro. E pra mim, agora nesses anos de experiência como psicóloga, todo mundo tá sempre lidando com alguma coisa aqui. Não tem como não. Até porque tem todas essas outras coisas que a gente não controla. Não são, como eu disse desde o início, não são só nossas questões internas. Tem todas essas questões externas que vêm no nosso encontro e que a gente não tá nem esperando, né? Nós não estamos nem preparados muitas vezes para receber aquilo. Nunca, geralmente, né? Exatamente. E para lidar com isso? São nesses momentos que eu acho que fazer psicoterapia é válido, sabe? Para você entender tudo isso. Até com essa chuva de informações que a gente tem também, nos deixa ansiosos, né? Pois é, tem pessoas que procuram ajuda por conta disso, por conta das informações. Não, às vezes, problemas de si mesmo, mas mais de fora, que nem é diretamente a ele. Sim, eu vejo que ali alguns momentos, né, que nós seres humanos passamos, como a pandemia, né, ou algumas coisas mais catastróficas que, né, com esse tanto de informações, acabam sugando a nossa saúde mental, visto que se ela já não tá tão ok, é só a cereja do bolo, né, porque nós, seres humanos, também temos isso do sentir, né, da sensibilidade, e a gente se apega a isso mesmo que não esteja acontecendo diretamente conosco. Entrando nesse assunto de fatalidades que anda acontecendo por aí, não vou dizer que é que eu gosto desse tema, mas é que eu acho muito importante falar sobre. Que é o suicídio, que é a causa da campanha do Setembro Amarelo. E eu tava ouvindo que às vezes pessoas falam assim, não fala sobre isso com fulano, ou não toca no assunto. E aí eu ouvi uma pessoa dizendo, por que não tocar? Né? Por que não falar sobre? Né? Talvez não... Os meios que a gente tem hoje, meio de comunicação, meio de ajuda para a pessoa, talvez se fosse mais divulgado, se desse uma saída melhor, porque tem pessoas que não têm um tipo de informação que, eu tô doente mentalmente, eu preciso procurar terapia. Tem gente que não sabe disso, não sabe o que fazer, não sabe qual passo fazer, ou eu tô sentindo esses sentimentos, às vezes quero tirar minha própria vida, o que eu faço? Não tem essa saída. Então eu acho que se a gente usasse os meios de comunicação para falar mais sobre, talvez abriria mais espaço para tirar dúvidas e assim levar informações para quem realmente está precisando. Sim. E assim, né, se ter informações, eu vejo que o Setembro Amarelo ele é feito exatamente para isso, falar sobre isso, né? É legal quando tem essas campanhas, mas não é um assunto só para setembro, porque os suicídios não acontecem só em setembro, né? E mesmo com esse tanto de informações, a gente tem notícias de... A gente tá falando que os adolescentes, os jovens têm mais facilidade para fazer psicoterapia, mas esses também continuam se suicidando. Infelizmente. Mas já... Olha, hoje eu não tenho dados específicos, faz tempo que eu não pesquiso. Mas na época que eu pesquisava, não, eram pessoas mais velhas do que 20, 30, entendeu? Mas isso acontece até na infância, né? E cresce, infelizmente. Vi que de porcentagem a maioria é homem. Que é mais provável. Que ser homem é uma
Exatamente. Agora me fugiu a palavra, mas tipo assim, como se fosse o motivo do suicídio, um dos maiores. Sim, nas minhas pesquisas durante os meus trabalhos sobre suicídio, é sempre o homem, um dos maiores fatores é a questão financeira, entendeu? Mas o ser homem talvez se explique pelo fato de homens terem um pouco mais de dificuldade sobre falar sobre sentimentos, de se expressar ou de confiar em alguém para falar sobre isso, né? Hoje o maior público de psicoterapia ainda é feminino, porém os homens estão chegando e continuem fazendo isso. É ótimo, todo mundo precisa desse espaço e é muito bom aprender a falar, dialogar nos relacionamentos com os filhos, no trabalho, como chefe, como colaborador, enfim, é essencial a gente aprender a lidar com as emoções. Só que o homem acaba sendo boicotado desde a infância, né? Sobre o chorar, sobre o se sentir frágil, sobre se expressar, se sentir vulnerável. Então eles vão sendo podados ali desde a infância e não acabam tendo esse hábito. Mas o setembro ele tá aqui pra gente falar sobre isso, né? Voltando ao assunto de Setembro Amarelo, os suicídios acontecem por muito tempo e ainda não continuam se noticiando tanto os suicídios, porque tem muito aquele medo do efeito manada. Sim. E aí, eu vou noticiar, tanto que assim, tem cidades, né, inclusive quando eu estudei para fazer o meu artigo, tem cidades no Brasil que assim, muita gente se suicida. E querendo ou não, acaba virando um padrão, né? Tem lugares específicos que as pessoas vão para se suicidar também, entendeu? Então, assim, acaba tendo isso, mas tem que ser falado, né? Não dá mais pra deixar pra depois, porque às vezes a gente consegue tocar uma pessoa. E eu sempre que eu vou falar sobre Setembro Amarelo, eu falo, se eu chegar em uma pessoa, já tá ótimo. Ganhei, exatamente isso. Se aquilo que a gente tá fazendo agora, nós conseguimos chegar a uma pessoa, nós ganhamos, porque na realidade quem se suicida, ele não é sobre a vida, é sobre a dor que ele tá sentindo, ele quer parar de sofrer. Né? E para eu parar de sofrer, eu quero tirar a minha vida. Mas eu sempre vejo que há formas diferentes de se lidar com os problemas. Exatamente. Porém, suicídio é um fato social, né? Ele sempre existiu, assim como outros, né? Que muitas vezes a gente quer negligenciar. Mas tem coisas que sempre existiram na humanidade. E o suicídio é uma delas. Eu não sei se dá pra zerar isso, mas que as pessoas consigam, sabe, se expressar e se sentirem livres desse sentimento, desses pensamentos, porque tudo começa de um pensamento. E aí você vai potencializando aquele pensamento e crendo que é uma verdade, e você faz com que ela se torne uma verdade, até porque muitas vezes você não vê outras possibilidades. E aí falar sobre Setembro Amarelo talvez ajude a pessoa a enxergar sobre outras possibilidades. O exemplo que foi no podcast que eu assisti, o exemplo que eles deram sobre não falar sobre isso ou sobre falar, eles diziam assim, ó, que se chegar alguém agora e te oferecer determinada droga, vamos colocar aí a cocaína. Ah, vem aqui, vem cheirar, vem usar, não sei como é que é a expressão. E tu dizer que não, obrigada. Não, mas vem aqui, vamos, insiste pra fazer e tu não. Porque na tua cabeça já tá fechada que não. Então, sobre o não falar, com quem tu vai conversar, se não tiver essa idealização, esse pensamento, não vai ser o gatilho de tu falar que vai fazer a pessoa cometer. Ah, sim. Isso já tá dentro de nós, já vem com... Sim. Exatamente, tanto que a pessoa que está pensando em se suicidar, não foi ninguém talvez que plantou na cabeça dela. Entendeu? Isso não começou por alguém estar falando sobre isso, né? Muitas vezes pode ser sim, mas até eu vejo que é assim, né? Hoje tem muitos desses desafios nos adolescentes, eles acabam achando esses buracos na internet, que eu chamo de buraco, porque é um lugar que ninguém deveria estar, mas existem, né? Tem pessoas que incentivam isso, mas ele só chegou nessa pesquisa por um sentimento, por algo que ele estava sentindo.
Não foi à toa, assim como a gente não chega em outras pesquisas à toa, né? Ele foi buscar por alguma coisa, mas então o falar exatamente um pensamento. Então o falar sobre isso não vai fazer com que as pessoas cometam suicídio, mas talvez que evite, né? Por saber que tem outras possibilidades de se pensar a vida, por mais que nesse momento esteja parecendo muito difícil. No consultório, é fácil alguém chegar e falar sobre que tem esse sentimento ou não? Ou tu tem que conhecer mais a pessoa, se aprofundar nela, para que daí sim crie uma intimidade e fale? Ou não tem um padrão, não existe? Eu acho que as duas coisas e para todos os assuntos. Tem pessoas que têm muita facilidade de chegar lá e falar sobre coisas pesadíssimas já na primeira, segunda sessão, né? E tem outras que demoram bastante, né? E às vezes demoram até anos, né? Eu tive pacientes que demoraram anos, mas depois que fala, gente, você dividiu aquilo com alguém e não é assim, qualquer pessoa, né? O profissional, o psicólogo, ele não tá ali para julgar. Uma coisa que o curso de psicologia, assim, já valeu para mim 100%, mesmo que eu não atuasse, é isso, do não julgar o processo do outro, a vida do outro, porque alguma coisa da vida dele fez com que ele chegasse até aquele momento que ele tá vivendo, melhor que seja ou pior que seja, né? E aí a gente não tá ali pra julgar, mas tem pessoas que têm dificuldade, é o processo de cada um, não adianta, às vezes a gente como profissional, né, a autocobrança fala, nossa, mas e aí, o que mais que eu poderia fazer? E aí, não, calma, né? A teoria tá ali para nos lembrar disso, de que o processo é de cada paciente, né? O tempo é dele, a forma com que ele lida com as coisas é a forma dele, e é isso. Não tem muito para onde correr, eu não posso querer acelerar isso também. Eu não tô ali para induzir ninguém a nada, né? Se a pessoa é ateu, eu vou respeitar aquilo. Se a pessoa é católica, eu vou respeitar. Se a pessoa é evangélica, um budista ou espírita, enfim. Independente do que seja, ou do que ela tenha ou não facilidade para falar. Mas eu sempre digo, sempre na primeira sessão de terapia, eu gosto de explicar algumas coisas sobre o processo terapêutico. E gosto sempre de falar que, assim, geralmente a pessoa está dispondo do tempo dela para estar ali comigo, né? Tá dispondo de dinheiro também, então vamos usufruir desse tempo. E eu acho que isso faz com que as pessoas, opa, é verdade, eu tô aqui, né? Eu tô pagando para isso também. E é a troca necessária, e é aquele momento de que eu tô fazendo isso por mim, eu tô dedicando o meu tempo, um valor do meu salário para aquilo, para me cuidar. Mas mesmo assim, é um processo, precisa de tempo e depende do que é também, às vezes é muito profundo e é muito difícil, né? Muito também por causa das crenças que as pessoas têm. Então, não vejo que tem um padrão. Mas eu tenho sentido que as pessoas estão tendo mais facilidade, porque já que eu tô aqui, eu vou... Não sei se é só comigo, talvez por eu falar isso já na primeira sessão de terapia, mas eu tenho sentido que até pacientes de uma idade um pouco mais avançada, que talvez tá ali, né, mais profundo, há mais tempo, ou também quando fez a infância, a adolescência, não tinha isso, mesmo assim essas pessoas estão conseguindo se expressar quando chega ali. Como eu disse, o processo da terapia já acontece ali do momento que eu tenho a ideia, pego o telefone e agendo. Ali já começou o processo terapêutico. Tem algum assunto que tu gosta mais? Eu gosto de tantos assuntos, eu gosto de falar sobre ansiedade também, que é uma coisa que hoje... É que talvez ali, não sei se você vai se encaixar nisso, né? Mas na tua infância, você ouvia falar de ansiedade? Não. E é uma emoção que tá ali, né? Junto com todas as outras. E aí, se eu me paro pra pensar, eu vejo que eu já era uma criança e uma
uma adolescente ansiosa. E eu olho para os meus pais, eu vejo que eles também eram ansiosos, entendeu? Mas a gente não falava sobre isso, a gente não dava um nome para isso, né? E hoje as pessoas têm um pouco mais de Existia o de sentimento facilidade. já, mas não se sabia exatamente o Sim. que era. Outro sentimento que é muito difícil das pessoas lidarem na vida adulta, e que é porque não é explanado na infância, é frustração. Tá. É outra coisa que a gente não fala muito na infância e não pega a criança e ele nomeia. Você está se sentindo frustrado porque isso não deu certo. Mas como nós vamos resolver isso? Né? Não se pega e não... Na realidade, né, todos os assuntos que são tabus, se fossem falados, eles não seriam tabus. Né? O suicídio ou a própria morte natural. A questão da morte... Basicamente, toda sessão de todo paciente, chega um momento que a gente fala sobre a morte também. Porque, querendo ou não, é o fim de todo mundo, não dá pra se fugir disso. Mas eu vejo que, assim, ninguém fala muito sobre isso também. Ninguém encara como naturalidade. Exatamente, e claro que vai ser sempre difícil de lidar. Não que falando fique fácil, mas talvez a gente aprenda a lidar com maior facilidade. E nesse combo tá a ansiedade, que hoje eu vejo que assim, né, as escolas, os professores, os pais já conseguem identificar isso nas crianças e assim, por mais que eu não esteja atendendo criança, eu acredito que hoje uma das áreas que a psicoterapia infantil é uma das que mais crescem, porque querendo ou não, além dos pais, hoje a escola presta atenção nisso. E aí muitas vezes essa primeira visão quem tá percebendo é a escola. Então não é que tenha mais crianças ansiosas hoje, é que a percepção mudou. Exatamente. Quantos ansiosos será que... Como eu disse, eu me Tu vejo era. uma criança muito ansiosinha na infância. E assim, eu por uma coisa, mas se eu parar e a gente conversar, analisar a tua infância, talvez você tinha ansiedade por outra. Entendeu? Mas ela tava ali, né? Teve o Divertidamente agora, que foi bem especial esse filme, que mostra que ela tá ali por coisas naturais, né? Uma mudança de escola, um podcast que a gente vai gravar, porque assim, a ansiedade ela tá ali. Pra mim tem um termômetro. Pra ansiedade, pra medo e pra raiva. A partir do momento que essa sensação, esse sentimento, essa emoção, ela me controla, ela me boicota, é sintoma. Eu preciso cuidar disso. Eu tenho muito medo e muita ansiedade de fazer uma viagem de avião. Mas eu vou. Eu tenho vontade de conhecer a Bahia e eu vou. Com medo mesmo. Ok, é normal. Né? E se você continuar viajando de avião, talvez você lide melhor cada vez mais, né? Mas se chega um momento que eu deixo de realizar um sonho, que é conhecer a Bahia, porque eu tenho medo de viajar de avião, por exemplo, eu tenho um carro na garagem e eu não consigo dirigir, eu preciso sempre de que alguém me leve, tá necessitando do outro, e aquele medo me boicote, autossabotagem, eu tenho que prestar atenção nele. A minha ansiedade, a Chay me convidou, eu sei me expressar, mas a minha ansiedade não me deixa aceitar o convite. Eu tenho que prestar atenção nisso. Mesmo ansiosa, nós estamos aqui. Então, tu sabe que eu descobri recentemente que a ansiedade também era não sei se eu falo que é um transtorno. Tem transtorno de ansiedade, é um sintoma. Mas eu tenho uma cliente que ela sofre com isso, com a ansiedade. Eu achei que era um sintoma comum, assim, que a gente tinha de vez em quando, mas que era um problema, que ia gerar um problema para a tua vida inteira, aquilo ali. E ela sofre disso. Sim, e não deve ser só ela. Tem muita gente, porque, como eu disse, ela impede a gente de realizar sonhos, vontades, medos, de falar com uma pessoa na balada, né? Enfim, por mais que a pessoa esteja te dando condições, né? Se você fica ansioso, se você não se sente seguro, porque a ansiedade está totalmente atrelado com segurança e insegurança também. E assim, a ansiedade, ela não fica só na mente muitas vezes.
ela vem além do psicológico, ela vai pro biológico. Então, daí começa de um simples roer unhas, a você tá tirando todos os seus fios de cabelo, a você tá cutucando todos os seus machucados, todas as suas espinhas, a você tá cheia de roxo, a ter gastrite, a ter dermatite, psoríase, alopécia. Então não é um transtorno mesmo. Não é um transtorno. Porque todo mundo tem. Não, todo mundo tem ansiedade, mas em níveis. Tem pessoas que acabam desenvolvendo transtorno de ansiedade por não conseguirem lidar com isso, que vai até o biológico da pessoa, né? Pode ser o início para gerar outro tipo de doença? Será? Outro tipo de transtorno? Sim, depressão. Depressão. Se você não trata, vai virando uma bola de neve, porque assim, é algo que está acontecendo internamente comigo, mas a vida da gente não para, né? E se eu não tratar aquilo, outras coisas que eu não controlo, elas vão acontecer. E aí, eu já não tô bem. Aí acontece uma coisa dessa que eu não controlo, pronto. Entendeu? Então, muitas vezes a pessoa já chega lá com algum sintoma no corpo, que já descartou todos o biológico, foi lá e fez... Como chama aquele exame que faz pela garganta para ver o estômago? Endoscopia? Endoscopia. Já descartou o biológico, não tenho nada. E o sintoma persiste. Exatamente, a dor do estômago tá ali. Entendeu? E aí o próprio médico vai falar, isso é... Emocional. É emocional. Ansiedade. Exatamente. Um dia eu achei que eu tinha TDAH, porque eu esquecia de tudo. Inclusive, eu tenho um tipo de problema de memória, assim, de lembrar do passado, de coisas que eu passei, pra mim é como se nunca tivesse existido. Só que teve uma época da minha vida que eu não conseguia lembrar das coisas simples, de que, tipo assim, eu marquei uma cliente hoje e amanhã não me lembrava mais. Daí eu fui na médica e eu falei pra ela, doutora, eu acho que eu sou TDAH, porque eu tô com falta de memória, eu não consigo fazer nada, e aí eu procrastino e eu faço isso, faço aquilo. Dela assim, como que foi a tua infância na escola? Eu disse, foi bem boa, eu sempre tirei nota boa e tudo mais. Não tem a ver, isso é ansiedade. Exatamente, porque assim, ansiedade são pensamentos acelerados, né? Você tá preocupado com tudo e você não para de pensar. E aí você faz uma coisa no automático pensando sem outra. Focar. Exatamente. É isso que acontece. Sem focar no agora, acaba deixando de prestar atenção, não grava e depois, consequentemente, não lembra. Sim, a cabeça tá cheia, né? É a mesma coisa do deitar. Por que eu não consigo dormir? Muitas vezes, né? Às vezes não é algo biológico, é só a minha mente que não para de pensar, ansiosa, e aí eu não vou ter uma boa noite de sono e não vou conseguir dormir. E aí depois que a tua mente entende esse padrão, né, de que todo dia às 2 da manhã, ou todo dia às 3 da manhã eu acordo, repetir várias vezes isso, pra voltar a ter uma noite de sono também é difícil, porque querendo ou não, a nossa mente ela vai se habituando com isso. E aí... Parece um relógio. Às 2 da manhã eu tô acordando. Então, e aí eu não paro de pensar. E aí como é que eu vou pegar no sono de novo? Difícil. E aí isso vai ditar a qualidade do seu outro dia também. Né? Então E é por isso que eu falo, né, desse tanto de informações que existem. Em algum momento eles são bons, em outros não. E eu sempre falo, como que tá a qualidade do seu dia? Eu sempre pergunto. Você tá tendo uma higiene do sono, você tá conseguindo chegar em casa, se desligar, ou você trabalha na frente da tela o dia inteiro, chega em casa às 6 da tarde, ainda toma uma xícara, 2, 3 de café, depois o seu relaxar é na frente do celular. Calma. É hora do quê? O que eu preciso fazer, né? É aquilo de cuidar, o cuidado de vir fazer tua unha e ter um momento para você, o cuidado de pensar na qualidade do teu sono e no que você vai fazer depois que você chega em casa do trabalho, o cuidado de ir lá e marcar uma psicoterapia, o cuidado de pensar em si mesmo, sabe? Porque chega um momento da vida da gente que a gente entende que ninguém vai fazer certas coisas por nós. E que nós precisamos, se a gente quer
alcançar algo, nós precisamos fazer para chegar até lá. Não se cobrar no processo, mas também tentando melhorar nesse processo, sem autocobrança, e enxergando o que você está fazendo ali no seu dia a dia. É isso que é o bom e o que é ruim, né? Eu tenho um exercício que eu tô fazendo, que eu aprendi em 2 livros que falaram a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Que é tu te desfocar da tua mente. Que daí é pensar no teu corpo, uma meditação no teu corpo, né? Se a tua mente está muito acelerada, então focar, por exemplo, da minha mão. Fechar o olho e pensar como que é dentro da minha mão. O que eu tô sentindo dentro da minha mão? É quente ou é frio? Pensar em cada parte, né? Tem uma meditação que eu escuto no YouTube, que foi o meu marido que me apresentou, que eu acho que ela é 20 minutinhos. E ela vai fazendo você pensar desde a ponta do seu dedão até a tua cabeça e assim, os seus órgãos, sabe? Porque querendo ou não, pra gente estar aqui falando, muita coisa dentro da gente está funcionando. Mas assim, muita coisa. Para eu fazer isso aqui com os meus dedos, muita coisa tem que estar interligada e funcionando. A própria respiração, né? Que é o que mantém a gente vivo ali. Se eu não estou respirando, eu estou o quê? Não estou mais vivo. Mas a gente para prestar atenção nela. Não. A gente nem consegue desenvolver todo o potencial do nosso pulmão por não saber conseguir respirar direito, né? E é a mesma coisa com todas as outras partes do nosso corpo. Tá tudo existindo ali perfeitamente e só passa. A gente não é levado a pensar sobre isso. E é isso que eu espero que daqui pra frente as pessoas consigam fazer mais. Olhar para elas mesmas, terem isso do cuidado, saber que se é uma questão pra mim, é uma questão, independente se eu acho ela pequena ou muito grande, mas é uma questão e eu vou tentar lidar com ela, né? Ou eu vou falar com uma amiga, é uma questão fácil, ou eu vou falar com a minha mãe, ou eu vou procurar um profissional mesmo, se eu acho que tá muito difícil de dissolver, mas pensar em si mesmo, porque parece egoísmo. Mas não é, porque assim, ó, uma coisa que se escuta sempre é quando o paciente chega para fazer psicoterapia, depois de um tempo, alguém de fora fala: nossa, mas você tá melhor. O que você está fazendo? E às vezes a pessoa nem se toca que é a terapia que ela começou. Mas muitas vezes vai ser perceptível mais ao outro do que para mim. Lembra dos pequenos passos que a gente não vê? Mas para o outro já está bem visível. E eu gosto tanto de quando alguém chega para o meu paciente e fala: você está fazendo alguma coisa diferente? O que você está fazendo? Eu tive uma paciente semana passada que me falou isso. Eu fico: tá vendo? Que bom, né? Por mais que você tá aqui falando que parece que não tá acontecendo nada, mas já tá acontecendo tudo, entendeu? Alguém de fora já prestou atenção nessa evolução. Pode ter sido pequena, mas já foi um passo. Então não é egoísmo eu pensar em mim. Não é egoísmo eu vir aqui cuidar da minha unha e deixar a minha casa, o meu filho ou o meu marido. Porque eu vou me sentir melhor e isso vai respingar em todos os outros âmbitos da minha vida. É onde, para mim, saber fazer e lutar contra isso vem a dificuldade. Porque, para mim, é um desafio pensar em mim em primeiro lugar. Para a maioria das pessoas. Desafio. Para a maioria das pessoas parece egoísmo mesmo, né? Parece egoísmo. Até em coisas que talvez fizeram para mim e eu me sentir culpada pelo fato de achar que o erro foi meu. Que eu que causei o erro ou o problema. Muito mal nisso, né? Até porque uma coisa que eu sempre repito também é que nem tudo é sobre mim, é sobre o outro também. Porque eu vim aqui e te adorei. Mas quantas clientes talvez que vieram aqui e nunca mais voltaram? E assim comigo também no consultório, assim com o dentista, assim com o médico, enfim. Assim como um atendente de uma loja, assim como uma pessoa na faculdade, enfim, né? Muito do que você foi a mesma achar comigo com essa pessoa que não voltou. Mas ali não rolou. E não tem certo e errado. Porém, nós seres humanos vamos focar mais naquele que não voltou do que naquele que ficou. A gente vai ficar se maltratando, né? Por que isso? A gente pode escutar
um elogio na segunda, ou na terça ou na quarta. Chega na sexta, a gente recebe uma crítica. Em que a gente passa pensando sábado, domingo, final de semana? Na crítica. E os elogios que eu recebi lá no início da semana? Nossa, é verdade. Exatamente. Então, assim, infelizmente a nossa capacidade de pensar o negativo, mas é muito da autossabotagem também, de não enxergar o que eu já tenho feito e também de pensar que, assim, não é porque a minha cor favorita é o roxo, o preto, que tem que ser a sua, né? A pessoa que não gostou, né, do ambiente, do teu trabalho aqui, tá tudo bem, ela vai encontrar alguém que ela se encaixe, né? Eu gosto muito que eu vejo que os meus pacientes, eles não se importam se eu tô usando All-Star, ou se eu não uso um blazer, ou se eu não tô sempre bem maquiada, sabe? São as pessoas que se sentem bem confortáveis comigo. Mas quem procura esse tipo de profissional também vai achar. E não tem certo e um errado. Eu só não posso carregar comigo esse peso. Entendeu? De Porque querer não é agradar sobre todo mim. mundo. E não pensar em mim. Eu não preciso estar me moldando ali para cada pessoa, né? Eu vou conseguir desenvolver isso com certas pessoas, outra pessoa com outras pessoas, e tá tudo bem. Assim como também eu não me afeiçoei com outros profissionais. Mas a gente tem essa capacidade de ir trazendo tudo pra gente, como uma culpa, ou uma autossabotagem, e o que até nos impede de colocar outras coisas em prática, porque eu vejo que a gente perde muito tempo aqui e não agindo. A gente gasta toda essa energia, e por isso que a gente se sente cansado mentalmente com essas coisas que a gente coloca um peso ruim, e aí a gente tá tão cansado mentalmente que a gente não coloca o que é bom em prática. Até porque isso talvez vai requerer que eu saia da zona de conforto, e aí vai precisar de uma energia mental mesmo, porque como eu disse desde o início, não é fácil sair da zona de conforto, mas tô gastando tempo indevido pensando em coisas indevidas, e nem tudo é sobre mim e não é sobre mim também, porque também é sobre o outro. Pois é. Exatamente. Então, Cadê assim, não onde levar... que é o limite de um e o outro? Não levar pro pessoal as coisas. Eu acho que é um alívio. Se você chegar numa loja e ser mal atendida, você pode fazer com que aquilo estrague seu dia, você chega no seu trabalho e não faça um bom trabalho, que você também não trate as outras pessoas bem, né? Porque eu posso pensar, nossa, essa pessoa me tratou mal, por quê? Porque será que eu não estava bem vestida? O que será que ela viu em mim? Será que ela não me viu em mim uma cliente em potencial, né? Será que ela me menosprezou? E não, às vezes a pessoa passou a noite no hospital com o filho, às vezes ela discutiu com o marido, às vezes ela pegou um trânsito e levou uma bronca do chefe, às vezes ela só é uma pessoa mal educada mesmo. E aí nenhuma dessas possibilidades é sobre mim, é sobre aquela pessoa. Não tem que pegar aquilo pra mim. A expectativa, onde já gerou ansiedade. Exatamente, onde já sobrecarregou o meu dia e chega à noite cansada. E aí a gente vai descansar a nossa mente ali meio que alienados para não pensar no que precisa pensar. Sabe uma coisa que eu aprendi com a Má? Assim, que pra mim era uma coisa que eu nunca reparava que eu fazia, e que depois que ela falou comigo eu percebi que eu não era da maneira que era pra ser. Quando a gente vê uma pessoa, até passa por nós, sei lá, é natural a gente julgar a pessoa, mas para um lado ruim, ou que seja menor do que nós. É onde faz a gente rir, talvez, de uma pessoa que fez alguma coisa ali meio que desconcertado, ou coisas assim. E ela sempre elogiando as pessoas, tipo, passou por nós uma menina bonita, e ela falou, que linda. Eu assim, meu Deus, eu nunca pensei isso das pessoas, é verdade, Sim, que linda. sim. E é uma escolha. sentimento legal. E é uma escolha, gente. Eu escutei de uma pessoa quinta-feira passada, né, que você ser uma boa pessoa, né, chegar no mercado, tratar um funcionário do mercado bem, um jovem que tá ali, é uma escolha. É sempre uma escolha. E se as pessoas pensassem assim com mais frequência, talvez o mundo já seria outro. Em vez de você prestar atenção em algo ruim, enaltecer algo ruim tanto em mim mesmo quanto no outro, eu sempre estar pensando algo bom de mim
e algo bom do outro, porque aquela pessoa também não é só aquilo. Entendeu? Ela pode ser várias outras coisas que eu não conheço. Eu sempre penso que a gente conhece parênteses de pessoas, né? Eu te conheço como Chay, a minha manicure, né? Mas a tua mãe te conhece como a Chay filha, o teu irmão como a Chay irmã, enfim, a tua professora a Chay aluna. São parênteses, é difícil a gente conhecer a pessoa por completo e a gente não sabe tudo que ela é. Mas sim, espalhar pensamento positivo e coisas boas, eu acho que talvez seja a chave aí para acelerar esse processo. Tanto em vez de me auto-sabotar pensando coisas péssimas de mim, isso do trazer para mim, né? O não pensar em mim, mudar isso, mas também em relação ao outro. O não julgar, o entender a pessoa, por que ela passou por esse processo? Né? Por que esse adolescente está tão rebelde? Ou por que essa pessoa não consegue dar certo nos trabalhos que ela passa, né? Eu não preciso julgar aquilo, eu preciso entender e acolher. Exatamente, porque se você for analisar a história da pessoa, em algum momento você consegue entender o porquê isso está acontecendo, sabe? E as dificuldades que aquela pessoa tem, que muitas vezes ela nem está enxergando. Até porque é um absurdo a gente querer julgar o outro, né? E pensar, pra quê, né? Também que a gente quer saber. Se é sobre mim, né? A minha vida, eu vejo a vida como um presente e eu preciso cuidar dela, da minha vida, apenas dela. E aí eu cuidando da minha vida, eu vou fazer bem pro outro também. Eu cuidando de mim mesma. Sabe que eu também não te conheço assim como pessoa, né? Mas, tipo, te acompanhando na tua rede social, parece que tu leva a tua vida bem dessa filosofia, assim. Olha, eu queria levar 100%, mas eu escuto sempre isso dos meus pacientes, tal, e das pessoas que me acompanham. Nossa, Amanda, você deve ser muito zen. Esses dias eu ganhei de uma paciente um chocolatinho, que aí era um ursinho carinhoso e tinha de várias frases. E era, todo mundo tem um amigo good vibes. E assim, eu sempre recebi esse elogio de good vibes, que eu tomo pra mim como um elogio. Mas nem sempre eu tô good vibes. Tem semanas, eu fiz aniversário dia 12 de setembro, a semana que antecedeu o meu aniversário eu tava uma pilha. Né? Nossa, que difícil lidar com os meus pensamentos. Eu acho que é o frisson de fazer aniversário, tá longe da minha família, né? Uma junção de coisas. E aí, assim, eu falo, né? Uma coisa que eu sempre escuto, fala, nossa, como bom deve ser de ser seu marido, porque, né, você lida com as coisas com tanta facilidade. Não é sempre assim. Mas é aquilo de tentar e não desistir. Por mais que eu tenha uma semana ou um dia que não seja tão legal, não preciso que o meu mês inteiro de setembro seja assim. Né? Deixa só para aquilo ali, acolho, entendo, choro se preciso, sinto, que é importante sentir, mas um abraço e fica agarrado naquilo ali. Certo. Eu solto, como veio e vai. E assim, repetir isso. Vem um pensamento negativo, se eu tô no dia bom, eu lido com ele assim, pum, vai embora. Mas às vezes eu não tô... aconteceu alguma coisa extra, furou o pneu do meu carro, um exemplo, veio um pensamento negativo, eu já não tô tão bem assim para lidar com ele. Mas também eu vejo que a gente vai criando uma facilidade quando você tenta, né, lidar com os pensamentos. Vai ficando mais fácil tudo que você tem constância. Quando você começou a fazer unhas ali, talvez você não tinha tanta habilidade de gravar um podcast e conseguir fazer as unhas. Hoje você já tem. E assim para todo o resto. Uma evolução. Espero chegar com 43 daqui 10 anos e tá melhor do que hoje, lidando muito mais facilmente com esses pensamentos que eu ainda carrego aqui do que atualmente. E entender esse processo, saber que é passo a passo, porque são 33 anos de história também. Não comecei ontem. E penso em 33 anos. É muita coisa, às vezes, repetindo padrões, né? Não é tão simples assim. Não é algo que eu tô fazendo há 33 dias. São há 33 anos. Que pra mudar não vai ser do dia pra noite, mas entra aquele negócio que a gente falou no início, que é o primeiro passo, né? Exatamente. E sempre tentar. Alguns dias são melhores que os outros, né? Os altos e os baixos, mas que os baixos não fiquem ali eternamente, que eu consiga aprender. E aí é pra isso que a psicoterapia serve.
para eu poder aprender a lidar, me conhecer. Como é que eu lido? A pergunta que eu falei que eu adoraria responder era da frase, né? Que eu postei hoje no meu story, que é uma pergunta que você disse que queria me fazer. A seria frase do essa aqui. outdoor. Exatamente. Então, O que você colocaria no outdoor, né? Peraí que eu já vou fazer então já, nesse momento. Exatamente. Mas Tenho são três. frases que me ajudam muito. Tenho três. Vamos lá. No final da vida, o que te faria olhar pra trás e dizer valeu a pena? Que tu já fez ou que tu tá fazendo e que bom que eu fiz? Ter livrado alguém de cometer um suicídio hoje seria uma delas. Uma coisa que eu vejo minha desde a infância é isso do outro, né? Quando criança eu queria ter um orfanato e cuidar de crianças. Exatamente, eu falava que eu queria ter um lugar que eu fosse cuidar de crianças, então eu me vejo sempre, né, como a minha mãe fala, defensora dos frascos e comprimidos. Às vezes, sabe esse meme do show da Xuxa? Então, eu era um pouquinho disso também, sabe? Eu vi alguém sofrendo uma injustiça, opa, tá errado isso aqui, né? Minha mãe achou que eu faria direito até, por causa desse... Pra defender. Exatamente, por causa desse perfil. Ela queria muito até que eu tivesse cursado direito. Mas, como é a pergunta mesmo? No final da tua vida, o que te... Exatamente, então eu vejo que isso, sabe? Ter conseguido... salvar a vida de alguém ou ser de ajuda pra alguém. Exatamente, ter feito o bem pro próximo, mas principalmente agora pensando em mim mesma, não só no outro, né? Olhar pra minha vida, assim como eu olho agora, nos meus 33 anos de idade, que tudo fluiu naturalmente. Tu né? já teve alguma experiência que te fez pensar assim, que bom que eu vim pra essa área, que bom que eu faço isso e um orgulho? Acho que sim, acho que todas as experiências, desde os meus pacientes que chegam até mim e me mandam coisas ótimas, até às vezes alguém que me segue no Instagram e fala assim, você melhora o meu dia, até porque eu nem sou uma pessoa que sou ligada em produzir conteúdo, até queria, mas não consigo, ainda não é o meu momento para isso, eu tô entendendo esse processo, não adianta eu me cobrar para isso agora, mas é isso, sabe? Poder plantar algumas sementinhas e para mim mesma é isso, conseguir olhar, eu, querendo ou não, por mais dos altos e baixos, eu consigo pensar na minha vida como uma vida tranquila. E eu quero que se eu tiver que viver mais 50 anos, que a minha vida siga esse fluxo exatamente. E eu sempre falo, se seguir esse fluxo que seguiu até os 33 anos, mesmo tendo altos e baixos, e às vezes eu ficar ansiosa, tá ótimo, perfeito, eu não quero mais nada. Vamos ver. Qual conselho sobre a vida tu daria para quem nos assistiu até agora? É isso, né? Eu acho que eu já falei aqui no começo ou durante que eu entendo a vida como um presente ganho. Não, eu vejo no mundo quando eu falo não só planeta Terra, né? E eu acho que a gente já teve essa conversa aqui, né? Nós duas sozinhas. Tudo muito perfeito. Desde a lei da gravidade, que está fazendo a gente ficar aqui paradinha, sentadinho, como os movimentos dos nossos dedos, né? O mar, a água potável para a gente beber, as estrelas no céu, a rotação da lua, é tudo muito perfeito para a gente achar que não deveríamos estar aqui, né? E aí é isso, a nossa vida é um presente. Ou se você não quiser pensar que é um presente, só tente pensar que eu deveria estar aqui, então estou, e eu preciso cuidar de mim. Fazer valer a pena. Às vezes aquele acolhimento que eu não tive na infância, chega um momento que eu preciso me dar, aquele cuidado que eu não tive na infância, eu preciso me dar, e o fazer valer a pena, sempre lembrar que o meu fazer valer a pena é um, o seu fazer valer a pena é outro. Então, se preocupe com o seu fazer valer a pena. Sem comparações e sem julgamentos. Exatamente, exatamente. E para finalizar,
Isso. O que você colocaria no outdoor? Um pensamento que tu deseja compartilhar aí com esse povo do YouTube? Sim, eu nesses momentos que eu tô me sentindo mais atribulada mentalmente, mais ansiosa, ou assim, até esquecendo das coisas por causa da não conseguir gerir os pensamentos que estão dentro da minha cabeça, eu gosto de respirar. Respiração é um elo com a gente mesmo essencial. E pensar que a frase é: eu estou onde eu deveria estar, apenas preciso relaxar. Entendeu? Eu penso que assim, eu tô aqui porque eu precisava estar aqui. Agora, nesse momento, tudo me levou às escolhas que eu fiz, as escolhas que eu não fiz, os planos que eu fiz, os planos que eu não fiz. Tinha o plano de cursar psicologia, né? Tive que cursar letras antes. Mas eu não tinha o plano de morar na praia. Mas eu tô aqui. Então, os planos que fiz, os planos que eu não fiz, me fizeram estar aqui. E é aqui que eu preciso estar. Amanhã eu não sei se eu vou estar aqui, mas vou estar onde eu preciso estar. E outro que eu gosto, e esse é desde a minha adolescência, esse é o essencial. Esse eu penso toda vez que eu tô... Esse primeiro, né? Que eu tô mais ansiosa. Mas uma coisa que eu gosto de pensar que é uma letra de uma música, que tudo é questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Isso, exatamente. Quando os três estão ali alinhados, você consegue silenciar a tua mente. Calma, qual é o passo que eu preciso dar agora? No que eu preciso focar? Eu consigo resolver isso? Consigo. É algo que depende só de mim. Então eu vou lá e faço, né? E o que eu preciso para fazer isso? Mas muitas vezes a gente está atribulado nos pensamentos por coisas que a gente nem consegue dar conta. Já chegou até mim, eu resolvi a minha parte, ou eu nem tenho como resolver, né? E aí o que eu posso fazer? Tem que descansar, não adianta eu ficar me machucando. Para Então, levar a são outros esses. problemas. Exatamente. Queria que tu deixasse aí o teu Instagram. Depois eu coloco ali na telinha. @psiamandaluiza, isso. @psiamandaluiza foi criado na pandemia para eu compartilhar frases e pensamentos para ajudar as pessoas naquele momento, até porque eu estava sozinha em Bituba, né? Minha família ficou lá, estávamos em 2 pessoas aqui, eu e meu marido, e que medo, né? Eu tinha acabado de sair da minha casa, basicamente, tudo agora que eu resolvi sair da minha casa, não é possível. Fiquei amedrontada, mas assim, me ajudou. Parece que talvez foi mais pra mim, até os lembretes que eu coloco de manhã às vezes, eles são pra mim. Não são nem pensando no outro, são coisas que eu quero estar mentalizando ali durante o dia. Mas começou assim o @psiamandaluiza, que eu vejo hoje que é um Instagram mais até pessoal do que profissional, porque eu ainda não produzo conteúdo, quem sabe eu destrave e desbloqueie isso no futuro. Mas também tem o Instagram do Self, que é o consultório onde eu atendo, e que quem sabe depois, daqui a um tempo, eu consiga desenvolver os dois de uma forma mais atual. Vocês têm que seguir. Tem que seguir o Psi, sigam. porque é muito legal Eu tento a estar rotina ali. da Amanda. Olha, Eu sou uma pessoa que ama rotina. Então eu adoro seguir o perfil, esses dailies, perfis de rotina, porque eu me sinto inspirada, sabe, nisso. E aí eu gosto talvez de inspirar pessoas. Isso, inspira mesmo. Exatamente, mostrando ali o dia a dia e o que eu faço de legal, mas também gosto de mostrar as dores também, não só as delícias. Enfim, tudo um pouco, mas é minha vida, mais do que profissional. Mas a gente fala de psicologia lá também, às vezes. Quero tentar conciliar mais isso. Porém, também não quero jogar de qualquer jeito. Né? Eu quero que tem que ser algo exato ou mais formal e até uma forma de acrescentar e não ser só simplesmente, coloquei ali. Isso, e eu acho também legal essa maneira de ser mais maleável, de tu trabalhar a psicologia em si, do que ser esse jeito formal e tal. Eu acho que casa mais com as pessoas, assim, não as ser pessoas tão se vinculam mais, rígido. né? Sim, eu vejo que as pessoas se vinculam mais com isso e acaba as pessoas pensando isso de mim, né? Que eu sou good vibes,
que natureza. exatamente, que eu lido bem com as coisas, nem sempre é assim, mas estamos aí tentando, confiando no processo. Tu faz terapia? Sim. Se a terapeuta faz terapia, então... Todo psicólogo, não dá pra comer o... Ser padeiro não comer pão, né? Exatamente. E até porque nós precisamos também lidar com as questões que estão na nossa mente. A gente precisa estar bem ali pro outro também, né? Então tá, obrigada. Eu que agradeço. Tá, Espero já... poder ver mais episódios desse podcast. Já tá meio tarde, então o tempo que tu disponibilizou pra mim é de ouro. Tô bem feliz de estar aqui. Que bom. Queria agradecer também a nossa patrocinadora, será? Que fez as nossas tacinhas. Ah, legal. Vamos aí. Eu fiquei muito feliz com essa tacinha com o meu nome, ó. Ficou bem legal. Sim. Talvez a gente ainda vá aprimorar mais as cores e tudo mais, mas à medida que for passando o tempo vai dar Os certo. primeiros passos você já deu. E como a gente começou aqui antes de começar a gravar, o ano que vem, em setembro, se você não parar, você já vai estar dominando muito mais coisas, né? Legal. Sim. Quero deixar um recado também, continuando ainda sobre Setembro Amarelo, que tem um canal de apoio que a gente pode ligar, que é 188, né? Isso. 188, pode discar quem estiver precisando de ajuda, quem precisar de um desabafo ou alguma coisa assim. Eu, às vezes, quando me mantenho mais ativa na minha rede social, me coloco à disposição, porque já tive algumas dificuldades também, que às vezes é a mesma dificuldade, então não sou psicóloga, não vou poder ajudar assim 100%, mas me coloco à disposição para qualquer coisa que alguém estiver precisando. Deixo a dica para que vocês sigam a Amanda, porque é muito legal, vocês vão gostar de verdade, porque não é algo que é mecânico, não é algo que é forçado, é a essência dela, né? E pesquisar no Google também. Eu lembro que quando eu estava estudando muito sobre suicídio, tinha vezes que o Google me dava: você tá precisando de ajuda? Aham. A primeira vez que eu vi isso, eu falei: nossa, deixa eu dar uma pausa nisso aqui, porque até o Google tá entendendo. Mas as pesquisas eram para um estudo mesmo, né? Mas como eu pesquisava demais, o próprio Google me sugeriu: diz que asterisco tal, às vezes se você estiver precisando de ajuda, ou você tá precisando de ajuda, de tanto que estava acontecendo a pesquisas sobre suicídio. Então, hoje é fácil, vocês vão falar com alguém se vocês ligarem, mas hoje, assim, eu vejo que a maioria dos psicólogos tem uma rede social, né? E eu acredito que nenhum deles vai negligenciar esse primeiro passo, apoio ali de ajuda e auxílio. Tá, só mais uma última coisa. Uma pessoa hoje que não, vamos dizer assim, não tem uma condição. O SUS ou a cidade oferece um meio de tu receber a ajuda, de não ser de uma forma particular. Tipo, eu acho que aqui poderia, por exemplo, ir no CAPS, falar com uma agente comunitária, qual seria o primeiro passo? Assim? Depende do número de habitantes do município, tem sistemas, né? Com tanto de habitantes é um, mas todos os lugares, né? Vá a um posto de saúde que você vai conseguir um posto de saúde do seu bairro ou no pronto-socorro que você vai conseguir um encaminhamento. Infelizmente, como a gente está caminhando sobre psicoterapia, né? Agora eu vejo que acaba que os sistemas públicos, eles ainda não disponibilizam tantas. Então, assim, eu já trabalhei em lugares no sistema público que a fila de espera era gigante. E ao mesmo tempo que eu queria estar ali e ajudar, e apoiar e auxiliar, também não era cabível, não dá, né? É humanamente impossível, muitas vezes, essas filas, até porque você não vai desempenhar um bom trabalho. Mas existe e, né, hoje tem muitos psicólogos que atendem online por valor social, vai em busca. Se o psicólogo que você entrou em contato não consegue fazer um valor social, pede para ele perguntar se algum colega faz. Eu vejo que aqui em Bituba mesmo a gente tem um grupo de psicólogos e aí a gente manda: alguém consegue fazer valor social para esse paciente aqui?
tem sempre um que consegue, entendeu? Então, assim, peça ajuda. Não é algo ruim pedir ajuda e achar que tá precisando de ajuda. Porque às vezes não vai ser aquela pessoa, mas vai ser outra, né? O que eu gosto de sempre manter na minha agenda são 3 pacientes em que eu não cobro absolutamente nada, é o que eu consigo agora. Porque ser psicólogo não demanda só eu ir ali e falar contigo, né? Eu tenho que deixar horários para outras coisas. Mas depois que eu saí do sistema público, onde eu me sentia realizada por estar fazendo isso gratuitamente, eu falei, como que eu vou fazer a roda da vida girar nesse sentido, né? Então eu sempre gosto de ter horários onde... E tem outros profissionais que fazem isso também, ou com valor social, que fica bem mais prático, porque a gente entra naquilo, né? Não dá pra ficar elitizando a profissão, já que a gente tá levantando a bandeira de psicoterapia para todos. E aí todos não vão conseguir, muitas vezes, por conta dessa questão financeira. Porém, todavia, contudo, muitas vezes a gente gasta com outras coisas. É prioridade. 2 lanches durante a semana que a gente deixa de comprar, muitas vezes é uma sessão de 15 em 15 dias. Então, é uma questão de prioridade também. E, assim, priorizar. Eu não tô fazendo isso, né, e deixando de o quanto que aquele lanche, ou aquela roupa, ou aquela festa vai contribuir com a minha vida e quanto que uma sessão de psicoterapia vai contribuir. E aí tem psicólogos, hoje, como eu disse, é muito fácil de encontrar nas redes sociais, de diversos valores. Vá buscando, se for uma vontade sua, busque, você vai chegar até algum que vai dar certo. Ou se não, no sistema público. Infelizmente, a gente lida com uma fila de espera, mas acontece em algum momento. Ou que acontece muitas vezes a pessoa começar num valor social e ser chamado e agora eu vou pra lá porque vai ser mais viável e ok. Porque muitas vezes a terapia é na hora, né? Que aconteceu já algumas vezes no sistema público é de a gente chegar na vez da pessoa e a pessoa já agora não... Passou já. Passou. Eu sempre reafirmava que passou, mas não passou, né? Vamos cuidar disso aqui, vamos falar um pouco para ver se passou mesmo, porque nunca só passa, né? Às vezes a gente só acumulou mais uns quilinhos aqui na nossa mochila. Mas às vezes a pessoa passou por aquele momento e por não ter essa interação com psicoterapia não dá o segundo passo. Então, se nesse momento eu preciso, vá buscar meios e busque mesmo, dê esse passo, se dê essa chance. Organize a vida financeira ou chegue a um profissional que faça um trabalho desse ou vá no sistema público de saúde, dependendo da situação, eles vão colocar como urgência, enfim, tá tudo certo. Certo. É isso. Então tá, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por quem assistiu até agora também. Sim. Acho que foi muito proveitoso e muito agradável também te ter aqui. Sim, também gostei. Vou voltar outras vezes, Vai, tá? vai, com certeza. Sim, Porque sim. nesse meio a gente tem muitos assuntos para falar. Meu Deus, Sim. se vocês acompanhassem. Às vezes, quando a gente está inspirada nas nossas conversas de unha, e olha que é meia horinha ali fazendo Vai unha longe, né? e vai longe. Sim. Nem é falamos porque eu fiz roxo até, né? Foi inconsciente eu ter feito roxo hoje, mas fiz roxo. Pois cor favorita. Exatamente. E vão lá conhecer o Self também, o espaço que é bem lindo. É verdade, é bem gostoso. Eu falo que eu cuido de lá como se fosse a minha casa para as pessoas entrarem lá e se sentirem em casa. E é uma das coisas que eu mais gosto de ouvir. Ai, como aqui é cheiroso. Ai, como eu me sinto bem. Esses dias eu estava fazendo uma atividade com uma paciente criança. E aí, assim, para identificar em que momentos ela sente aquelas emoções. Eu falei, quando você se sente calma, né? A gente estava lendo um livro que era O Monstro das Cores. E aí, cada cor ele linka com uma emoção. E aí, era o verde. E quando você se sente em calma, aí a criança falou assim, ai tia, eu me sinto calma quando eu chego aqui. Tem sempre uma musiquinha na Alexa, tem essas plantas, às vezes é um barulhinho de água, eu já fico aliviada. E eu achei tão genuíno, porque criança é sincera, né? E ela entendeu por que ela tá ali muitas vezes. Eu vejo que as crianças têm essa facilidade, depois que eles começam na psicoterapia, eles entendem, eles falam pros pais, façam terapia. Porque eu vou na tia Amanda e você vai ver, mãe, como que você vai se sentir melhor. Muitas vezes a criança pede pra eu ser psicóloga
Da mãe, exatamente, exatamente. Então eu gosto de cuidar de lá como se fosse a minha casa para as pessoas já chegarem lá e irem se desligando mesmo. É isso. Certo. Beijos. Boa noite, fiquem Boa bem. noite, até a cuidem. próxima. E qualquer coisa, procurem ajuda. Procurar ajuda não é vergonhoso, nem tem nada de errado nisso. Não é um sinal de fraqueza, é de coragem.